que a gente começa o Aprovar de hoje levando você para acompanhar os caminhos percorridos pelos resíduos sólidos, lixo. Cada brasileiro produz cerca de 1 quilo de lixo por dia, ou mais ou menos 380 quilos por ano. É, só uma pessoa. E esse volume cresce em larga escala. O chamado resíduo sólido urbano cresceu 5 vezes mais que a população do país nos últimos anos. Mas você sabe para onde vai todo esse lixo? Quais são os caminhos que ele percorre em Salvador? E mais, onde a gente entra nessa história? Aquele lixinho nosso de cada dia pode seguir muitos caminhos. Se for jogado na lixeira comum, é levado pelo caminhão da prefeitura para um aterro sanitário. Já os resíduos recicláveis, que a gente separa em casa, podem ser levados para os PEVs, espalhados em vários pontos da cidade. De lá, eles são encaminhados para cooperativas de reciclagem. O que não pode ser aproveitado segue para o aterro sanitário. A gente está aqui num PEV que fica na rua Frederico Edelweiss, no Rio Vermelho, para conversar com Iracema Marques, que pesquisa sobre gestão de resíduos sólidos. Iracema, essa é uma iniciativa recente, né? A gente está acostumado a ver o lixo reciclável separado por cores. O que é um PEV? Como é que funciona? Bom, um PEV é um ponto de entrega voluntária de materiais. É um programa da Prefeitura de Salvador que tem como meta distribuir até o final de 2016 200 pontos de entrega voluntária ou PEVs, né? Até agora a gente tem 150 pontos e ele é realmente um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Antes a gente tinha a obrigação até de saber quais eram as cores desses locais para a gente colocar, e esse PEV tenta facilitar um pouco para a gente, fazendo a gente dividir isso entre secos e úmidos. Então, em geral, tudo que é seco, de uma maneira muito geral, na nossa casa, a gente pode conseguir reciclar, e é isso que a gente tem que separar direitinho e trazer aqui para os pontos de entrega voluntária de materiais. Secos e molhados já ajuda, mas ainda ficam algumas dúvidas. O que, por exemplo, eu não posso jogar num PEV? Pilhas, baterias, lâmpadas, medicamentos, todas essas coisas a gente não pode colocar nos pontos de entrega voluntária. Mas tem outras coisas que são do uso diário e que também a gente não deve colocar porque elas não são recicláveis. Papel higiênico é uma delas, eu imagino que todo mundo já saiba que não deve colocar papel higiênico. Mas também guardanapo usado. Se a gente come um sanduíche e aquele queijo derretido mela o papel, a gente também não deve reciclar, isso não tem como reciclar. Então, Iracema, eu quero reciclar, como é que eu começo? Para começar, eu parei de usar sacolinhas plásticas no mercado, e quando eu cheguei no mercado, eles estão disponibilizando agora as caixas para a gente fazer compras. E a dica é que é muito mais fácil de transportar também, hein, gente? Em vez de carregar várias sacolinhas, a gente transporta tudo isso na caixa. Aí eu cheguei em casa, eu peguei uma dessas caixas e eu deixei ela disponível para colocar todos os meus resíduos recicláveis. Então, a embalagem de leite, que eu jogo um pouquinho de água, dou uma mexidinha, tampo e coloco ela lá. A outra embalagem também serve. A gente tem essa daqui de Tetra Pak, que é embalagem de leite condensado, e eu abro ela aqui, ó, jogo uma aguinha. Olha, gente, tá vendo? Iracema não tem a lixeirinha especial, que normalmente é uma desculpa que a gente usa, né? Eu acho muito prático porque a gente não precisa trocar tanto lixo. Fica aquele lixo ali, uma semana, que é um lixo limpo, né, que acaba sendo muito prático. Quando a gente vai vendo que esse volume de lixo é muito maior do que o resto de comida, do que aquelas coisas que não são recicláveis, a gente vai deixando isso em casa no cantinho, e quando a gente tem um tempo, a gente leva para o PEV para reciclagem. Você foi uma das primeiras a fazer esse mapeamento dos pontos de coleta e das cooperativas em Salvador, né? Fala um pouquinho sobre o seu projeto Cidadanize-se. O Cidadanize-se surgiu justamente por isso, porque eu queria saber para onde é que estava indo esse lixo que eu estava começando a separar. E querer saber onde tinha mais ponto de coleta e dali para onde ia esse material. E comecei a conhecer todas as cooperativas da cidade, comecei a visitar algumas dessas cooperativas, saber onde é que elas ficavam, como aquelas pessoas trabalhavam e viviam. Então a minha motivação para o Cidadanize-se foi justamente essa. Ainda bem que a gente descobriu que efetivamente existem pelo menos 18 a 20, né, mais ou menos 20 cooperativas na cidade que estão pegando todo esse material e levando para reciclagem. Baixe o aplicativo pelo site coletaseletiva.salvador.ba.gov.br, disponível nos sistemas iOS e Android. Lá você encontra os endereços dos PEVs para deixar os recicláveis. O aplicativo informa também onde descartar materiais não recicláveis.
Seguindo o caminho dos resíduos sólidos, a gente saiu do PEV, do Ponto de Entrega Voluntária, e chegamos na CAEC, que é uma das cooperativas em atividade aqui em Salvador, que recebe esse material, não é, Iracema, que vem dos PEVs. Pois é, então é esse trabalhinho todo que a gente tem em casa, a gente coloca lá no PEV, a própria prefeitura faz essa coleta e traz isso tudo para cá, para que os catadores possam separar direitinho e classificar todos esses resíduos para mandar para a indústria. Hoje a gente tem aqui cerca de 80 cooperados, eles tiram de renda média um pouco acima do salário mínimo, tem recolhimento de INSS, uma série de benefícios, e tudo isso é conseguido através da doação desses materiais, não só da doação, como da prestação do serviço, né? A cooperativa presta esse serviço junto a empresas, condomínios, né? Muitas vezes de forma contratada, ela recebe até para prestar esse serviço. Bom, existe esse esforço, mas ainda é muito pouco que é reciclado, não é, Iracema? Quanto se recicla aqui em Salvador e qual o potencial? Pois é, então em Salvador hoje a gente tem uma geração mais ou menos de, na verdade não em Salvador, né? Em Salvador são 74 mil toneladas de resíduos mensais e 150 mil na região metropolitana. Então são 150 mil toneladas de resíduos que são aterrados por mês na região metropolitana. Disso, apenas 1% ou até 1% é efetivamente reciclado. Tudo isso é responsabilidade das cooperativas da região. Só que o nosso potencial hoje, ele chega a 40% só de resíduos que podem ser reciclados. Então a gente tem aí um universo de resíduos que ainda não chega às cooperativas e que não é efetivamente reciclado na cidade. Os resíduos recicláveis podem virar uma infinidade de produtos novos. Embalagens, pisos, mobiliários, peças de automóveis, energia elétrica. Sabe as embalagens longa-vida ou Tetra Pak? Elas podem se transformar em vassouras, varais e até telhas. Então existe um grande mercado ainda a ser explorado, né, Otávio? A gente ainda enterra muito material reciclável e com isso a gente está enterrando possibilidade de geração de trabalho e renda, né? Fora a questão da gente dar uma vida mais longa ao aterro, né? O nosso aterro sanitário está com a vida útil comprometida, então é muito necessário que a gente amplie, né, a questão da coleta seletiva, discuta novos modelos para a cidade e a coisa está andando, mas é muito necessária a participação da sociedade, separando corretamente, se conscientizando, pressionando o poder público para apoiar as cooperativas, né, conhecendo mais o trabalho das cooperativas. Então eu acredito que a gente está num caminho, né, mas é um processo, né, ele vai ser construído, é um processo de médio, de longo prazo. O importante é que a gente está dando os primeiros passos com essas iniciativas todas. Iracema, muito obrigada. Otávio, parabéns pelo trabalho de vocês, super importante. E a gente viu que o nosso papel dentro dessa cadeia também é super importante. Não é só de gerador de lixo que joga lá na lixeira e ele desaparece. Então, faça a sua parte e vamos começar a separar os nossos resíduos?